intestino aqui, vou facilitar o desenho. Ele destrói isso aqui. E é onde a gente começa a ver o sangue nas fezes. Às vezes parece ser pedaços, assim, coágulos, que são esse revestimento aqui. Tá? Então, a nível de célula, a gente já sabe aonde o parvovírus trabalha. Em cima desse revestimento celular. Então, o que a gente raciocina? Quando a gente tem a parvovirose, a gente tem que proteger esse intestino, a gente tem que proteger as células do intestino. Porque se ele não tivesse a célula ele acabar com a célula as células do intestino, ele não vai ter nutriente. Então, a gente primeiro tem que dar suporte nutricional, né? Ou seja, ou a gente bota uma sonda e faz ele se alimentar, ou a gente faz suporte intravenoso. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir ter energia suficiente para trabalhar a imunidade dele, para trabalhar contra esse vírus. Nem metabolizar qualquer medicamento que a gente dá. Até porque nem todos os medicamentos metabolizam no estômago. Alguns metabolizam a nível do intestino. Então ele precisa passar pela boca, passar pelo estômago, chegar no intestino e ali o medicamento fazer efeito, como o supralfato, que a gente usa muito para melhora de infecção intestinal, que a gente usa muito na parvovirose. Tá? Outro exemplo, o transporte de oxigênio de glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos são a parte vermelha do sangue. E a parte vermelha do sangue se liga nas moléculas de oxigênio que carregam oxigênio para todo o corpo. Tá? Um animal anêmico, a gente já começa a pensar, né? Pô, um animal anêmico está com pouco glóbulo vermelho. Logo, ele não tem célula que carrega oxigênio. Então vai ser um animal que vai ter o quê? Padrão respiratório ruim. A gente já começa a perceber que um anêmico já tem dificuldade respiratória justamente porque tem essa deficiência de carregar oxigênio para todas as partes do corpo. Tanto oxigênio a cérebro, por isso que às vezes é um cachorro que está sempre cansado. A gente diz que o cachorro anêmico é um cachorro que está sempre cansado, tal, um cachorro que não consegue se levantar, tá? Pouca energia. Por quê? Porque a fonte maior de energia, quem vai gerar vai ser o oxigênio. Tá? E as funções de todas do corpo são as células nervosas. E aí a gente entra na neurologia que a gente estava falando ali, né? É um cachorro que não enxerga direito, é um cachorro que não caminha direito, tem problema de propriocepção, cachorro que convulsiona, cachorro que anda em círculo, fica andando em círculo, cachorro que a gente chama de com estado mental alterado, é aquele cachorro que às vezes é muito bravo. Por exemplo, chegou essa semana lá no New York, pô, a reclamação da dona que era, pô, ele começou a ficar agressivo do nada, um cachorro velhinho ficou agressivo do nada, e essa agressividade gerou uma convulsão, aí onde ela levou no hospital. Então assim, até então ele estava agressivo, o New York que nunca foi agressivo, e que mordeu a dona e tudo, de machucar, e que na verdade ele estava com um problema neurológico, que aí gerou uma convulsão, e aí dessa convulsão foi no hospital, e aí ele tinha um problema neurológico, que era um princípio de AVC, um acidente vascular cerebral. Foi revertido com medicação, tal, oxigenação cerebral, tal, o cachorro ficou bonzinho de novo. Chegou lá, mas um cão, deixava, mexia, botava a mão nele. E daquele que se estressava demais, ele tentava mexer demais, convulsionava. E aí, né, o problema dessas convulsões é ter uma parada cardíaca, né? Ter lesão cerebral. Aí nessa lesão cerebral é o tal dos AVCs, não anda mais, aí estagna, não enxerga direito. Tá? Então, a nível celular, a gente tem que sempre pensar que tudo tem um porquê. Entende? A gente já tem que pensar a nível mais a fundo, a nível onde a gente não enxerga, sabe? Que é a nível celular. Aqui eu botei umas fotinhas bonitinhas, ali é os glóbulos vermelhos, ali carregando as partículas de oxigênio. Claro, é uma representação, né? Não é exatamente assim, mas é uma representação. Tá? Aqui, várias célulazinhas que juntas formam
revestimento intestinal, né, que é aquelas vilosidades que eu falei para vocês. E aqui os neurônios, né, com as suas comunicações, as sinapses, que geram energia também. Tá? Isso tudo são representações. E aí, a gente falou de célula, todas as células juntas formam um tecido, né? O conjunto, quando as células se especializam e se agrupam, elas formam tecidos. Tá? E aí todo o animal é constituído de 4 tipos de tecido básico: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Tá? Aí complica um pouquinho, porque assim, ó, o tecido epitelial é basicamente o tecido da pele, que é um tecido bastante de revestimento. O tecido conjuntivo, basicamente de mucosas orais, né, mucosa dentro de olho, dentro da boca, alguns órgãos também, tá? A maioria dos órgãos ocos que a gente chama, né, órgãos que são ocos, eles são de tecido conjuntivo também, né, e tecido epitelial também. E o tecido muscular é o tecido dos músculos, né, que faz a gente se movimentar, aquele negócio todo. O tecido muscular também é cardíaco também, mas é um tecido muscular diferente do tecido muscular que faz a gente caminhar, que é o tecido que a gente mais conhece. E o tecido nervoso, que é o que forma todo o sistema nervoso nosso mesmo. Tá bom? O que vai mudar aqui para vocês saberem, tá, sobre os tecidos? Tá? É justamente o conjunto de células e o conjunto dos sistemas. Que aí esses tecidos, que, por exemplo, os órgãos são um conjunto de vários tecidos. Tá? E a gente já começa a falar de órgãos, que é o nível seguinte acima dos tecidos. São feitos de grupos de tecidos que trabalham juntos por uma afinidade comum. Por exemplo, o rim é um órgão composto por vários tipos de tecidos que funcionam juntos para eliminar detritos do corpo. Assim como o intestino tem vários tipos de tecido e faz a absorção de nutrientes, e o que ele não faz, o corpo não precisa, ele elimina. Aqui eu botei o exemplo do estômago, tá? Que ele tem o tecido muscular não estriado, ele tem tecido conjuntivo frouxo. Claro, assim, ó, o tecido epitelial tem um monte de tipo de tecido epitelial. Tecido conjuntivo tem um monte de tipo de tecido também, cada um com a sua especialidade. Mas que não convém, a gente não precisa saber todos os tipos de tecido aqui, tá? Mas a gente precisa saber que existem esses tecidos e que esses tecidos não formam só conjuntivo, só epitelial. Mas, por exemplo, o grande exemplo que eu estou dando aqui é o estômago, né? Que ele tem o tecido muscular não estriado, ele tem tecido conjuntivo frouxo, tecido nervoso, tecido sanguíneo e o tecido epitelial. Tá? Cada um nas suas camadas, cada um nas suas respectiva ordem, justamente para formar essas funções. Tá? E aí, falamos de células, nível celular, depois a gente falou de nível tecidos, os tecidos formando os órgãos. Agora, os órgãos formam sistemas. Os sistemas são níveis mais complexos de organização do corpo. São grupos de órgãos que são envolvidos em um conjunto comum de atividades. Temos como exemplo o sistema digestório, que ocupa-se com obtenção, digestão e absorção de nutrientes para abastecer o corpo. Ele é composto por tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino, glândulas salivares, pâncreas e fígado. Então, viu ali que o sistema digestivo sozinho, ele abrange vários órgãos, assim como temos também o sistema nervoso, temos também o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema circular. Aqui eu botei uma fotinho legal, para a gente ver o peliquinha. Tá parceiro, hein? Daqui a pouco eu vou te botar na mesa, então vamos ver se vai fazer. Tá? Então, assim, tem ali, ó, o intestino, tá? Lembrando, ó, a cavidade abdominal, aqui está o diafragma, tá? Porque já está com mão aqui, o diafragma aqui assim, ó, esse risco desse, ó.
direção. Então aqui intestino, pâncreas, baço, estômago, fígado e aqui o pulmão não faz parte do sistema digestivo, tá? Mas essa daqui é uma fotinho legal pra gente, que a gente consegue ver um corte, ver bastante coisa, né? Aí aqui, ó, traqueia e esôfago andam juntos, né? Então quando a gente vai entubar, a gente já tem que lembrar que a traqueia vai estar sempre por baixo do esôfago. Ou no caso a gente querer fazer uma sonda gástrica, uma sonda esofágica, a gente tem que saber onde é que está o esôfago também. Tá? Eu tenho um cartaz bem grande desse aqui, né, Carlos? Aqui está o sistema respiratório. Aqui o diafragma, que eu falei para vocês, o famoso diafragma. Tá? E aí a gente sempre vai de fora para dentro, né? Então começa o sistema respiratório em narinas, boca, cavidade nasal. A traqueia, o esôfago faz parte do sistema digestivo. Brônquios, aí o pulmão, né? Aí dentro do pulmão a gente tem os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Ainda não botaram os bronquíolos aqui. Tá? E o diafragma, que é o músculo que faz a gente respirar. Esses são os principais sistemas do corpo dos animais, tá? Que é o sistema esquelético, que tem os ossos e articulações, o tegumento, que a gente já falou bastante, que é a minha especialidade, que é pele, pelo, unha e casco. O sistema nervoso, que ele é composto pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central geralmente é só cérebro e medula. O sistema nervoso periférico é todas as inervações que eles ramificam pelo corpo. Cardiovascular, que é coração e vasos sanguíneos, esses vasos têm artérias e veias. O respiratório, que é pulmão e vias aéreas, né? A gente mostrou ali agora. Digestório, que é o TGI, vocês vão ver muito TGI também, que é trato gastrointestinal, e órgãos acessórios. Esses órgãos acessórios geralmente são algumas glândulas, né? Algumas glândulas que secretam alguns hormônios para facilitar a digestão, tá? O sistema muscular, que aí tem o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. O músculo esquelético são os músculos de movimentação, tá? O músculo cardíaco, obviamente, são os músculos do coração, que são únicos e só vão achar esse tipo de músculo no coração mesmo. E o musculatura lisa, que a gente vai encontrar em alguns órgãos, a maioria dos órgãos, né? Que é intestino, pâncreas, achou o caminhão no lixo. Tá? Órgãos dos sentidos, sistema de órgãos dos sentidos, que são. Tá achando estranho no antigo caminhão do lixo. Tá? Que são órgãos especiais, que são órgãos de olfato, de visão, né? Até os gatos têm um sexto sentido ali que é uma percepção diferente, que eles pelos bigodes eles conseguem perceber algumas vibrações, né? Principalmente, não mais quando eu digo felino, geralmente felinos, os gatos têm isso também, mas geralmente são alguns felinos mais silvestres, selvagens. O sistema endócrino, que são as glândulas glândulas endócrinas e hormônios, faz parte do sistema endócrino também. E a gente tem pego muita diabetes, muito cachorro diabético, muito cachorro com problema de adrenal também. Tem nada a ver quê? Muito problema com adrenal também, muito diabético, assim, ó, e é um saco tratar paciente diabético. Porque é um baita de um trabalho pro touro, que a gente, na verdade, a gente não consegue, a gente não vai manter, não precisa manter um animal internado por causa de diabetes. É que nem um humano, tem que ir para casa e tratar. E aí tratar tem o quê? Tem que toda hora estar medindo glicemia, tem que estar toda hora fazendo a insulina, tem que estar comendo uma dieta especial, e aí que começa o problema. Ah, doutor, não estou conseguindo medir a glicose, cara.
não deixa. E aí leva na clínica, consegue fazer tudo. Mostra, olha, assim tu faz, ó. Aí fica o gato lá. Fura o dedinho da orelha, fura a ponta da orelha, fura lábio, aí deixa fazer tudo. Diz que quem chega em casa, quem diz que consegue fazer um furinho no gato, às vezes até consegue furar, mas não consegue pegar uma gota de sangue. Que é uma gota, literalmente, né? E aí, a gente ensina a fazer tabela, aí tem que estar toda hora em dia, tem que saber a hora que tu não pode fazer a insulina, porque tu pode fazer a hipoglicemia. É bem difícil. E aí tu tem que passar por uma ração dietética para diabético, aí o gato não come aquela ração, principalmente gato, né? Gato não, essa ração não come. Aí não come a ração, aí come a ração, aí até, não, eu comprei, ele está comendo. Ele está comendo. Só que na verdade quem está comendo é o irmãozinho. O irmãozinho está comendo a diabética, ele está comendo a de mão, está comendo totalmente ao contrário. Né? E assim, mas ele está comendo diabético, mas a glicose dele não está baixando, aí tá, glicose de 500, glicose de 400, aí tu vai medir a glicose, não, ontem ele só, essa semana ele só comeu a diabética, ele fez a insulina tudo certinho e tal, vamos fazer a glicose. Chega lá, aí não dá nem para medir de tão alto que está a glicose. Aí a gente tem que procurar onde que está o erro. Está fazendo quanto? Está fazendo a dose? Puxa a dose aí para mim. Não, a dose está certa, é essa dose mesmo. Às vezes a dose não é um skin de nada. E às vezes para puxar no seringa, não mostrei para vocês, às vezes puxar um pouquinho só já pode dar um erro danado, principalmente em diabetes. Cara, é bem difícil. E aí depois tem outra endocrinopatia que é bastante comum, principalmente na minha área que é dermatologia, que é o hiperadrenocorticismo, que é aquele cachorro que sempre tem problema de pele e tomou corticoide a vida inteira. Aí gera um problema que as glândulas que produzem corticoides naturais no corpo começam a entender que elas não precisam mais funcionar, porque o corpo sempre está com corticoide ali, e vou parar de funcionar. Aí quando tu para de dar esse corticoide pro cachorro, aí tu começa com a barrigona, começa a fazer xixi. Aí a gente chama dos 4P, né? São 4Ps da doença endócrina. Polidipsia, poliúria, perda de peso, e tem mais um P. Esqueci o outro P. Então, polidipsia, começa a tomar muita água, poliúria, começa a urinar demais, perde peso, e qual é o outro P? Esqueci. Não, mas assim, é batata. Chega lá, chegou um Schnauzer, tu já veio meio magrinho, Schnauzer para dar diabetes, Schnauzer magrinho, tal, mais velhinho. E aí, qual é a queixa? Tá perdendo muito peso. E toma bastante água. Nossa, toma muita água. Toma muita água. Tá vendo? Tá passando gente aí. Tá passando gente aí. Pega! Já virou dona, né? Já virou dona. Já tá em casa. Tá? E o sistema reprodutor, né? Urinário, importantíssimo. A próxima aula eu vou falar sobre as principais doenças. E uma delas é a insuficiência renal. Gato, estava lendo, inclusive hoje, que de cada 3 gatos, um vai ter insuficiência renal. É incrível como esses gatos têm o sistema urinário deficiente. Né? E que é os rins, os ureteres, bexiga, urinária, uretra. E o sistema reprodutor, né? Estruturas reprodutoras masculinas e femininas. Essa aula aqui acabou. Eu fiz essa aulinha curtinha justamente para isso, tá? Pra gente, hoje eu quero conversar bastante com vocês, quero discutir bastante dúvidas, quero que vocês me perguntem curiosidades, porque hoje é quase praticamente a nossa última aula, né? Porque aí amanhã vai outra aula gravada. Para vocês das doenças vai aula gravada.
E aí hoje eu quero tirar dúvida de vocês, quero que vocês me perguntem sobre o hospital, o que vocês têm de dúvida sobre o hospital. Quem daqui já trabalha com animal? Assim? Trabalha com animal? Ouvindo quase. Não? Tá. Animal louco. É? Eu sou animal louco. Por que, morto? Trabalho na Seara. Ah, produção? Tem veterinário lá. Claro, E a gente trabalha com mapa, tem veterinário claro, responsável. é que eu falo, o veterinário, no começo da aula eu falei, o veterinário não é só aquele que cura, é aquele que também trabalha com produção, sabe? Então eu sempre falo para todo mundo, se a comida chega com qualidade na tua mesa, é porque existe um veterinário atrás. E se tem algum problema, a responsabilidade vai ser Exatamente. Você quer ver leite. Uhum. Problema com leite, aí aparece esse leite com formol, né? Nossa. E é culpa do veterinário, é bem isso aí. Se hoje em dia a gente come carne sem problema nenhum, e trabalhar na Seara, eu fui fazer uma visita técnica uma vez lá em Videira. Uhum. Eles fazem abate de frango e suíno. É A Seara é 24 horas matando frango. Tem o primeiro turno e o segundo turno. 24 horas, é impressionante a quantidade. E aí, inclusive lá dentro tem uma mesquita. Ah, sim, abate halal. Isso. Eu trabalho com exportação, É. tem essa parte. Pô, que loucura, né? E a gente tem que emitir um certificado, dizer. Daí tem o shake lá dentro. Tem, como é que eles chamam? Sinagoga, né? Sim. Tem sinagoga, E eles daí param até para a rezar. estrutura do Virada altar tem pro- que ser virada para Meca. Pra Meca, Então, E lá fazer abate do quê? O quê? Vocês fazem abate do quê? Eu trabalho na exportação, documentação de exportação. Eu trabalho no corporativo. Ah, no É só corporativo. escritório. Ah, tá. Na BR Foods. Na Seara. É Seara. JBS. JBS. A BR Foods é a concorrente, E a a Sadia e a Sadia Perdigão. né? A Seara é a Friboi e a Isso, Seara. é JBS, A né? JBS. Certo. E a Quinta Jaí? É ali na Rua Blumenau. Ah, sim, Do lado tem o terminal portuário, que é Sim, da sim. do grupo JBS, o terminal portuário do Ah, Brascar. eu gosto da parte de inspeção. Eu já trabalhei na BRF também. Tem uma amiga minha que trabalhava na BRF, a parte de logística. Eu trabalho com logística Ela internacional. está trabalhando, ela foi mandada para a Áustria. Ela ficou um tempo na África do Sul, agora está morando na Áustria. Está super bem. Só que ele não quer mais voltar. Mas Imagina, é vai. difícil, né? Morar na Áustria não querer Sim. voltar mais. Em Viena. A minha É, exatamente. ex-cunhada, ela trabalhava Viena, comigo lá na BRF, mesmo na Sadia. E agora ela está lá na Áustria. Como é que é o nome dela? Bruna Sernialski. Pô, eu tava achando que era mesmo. Não. Ela quer ver que ela também se separou. É. Só quer ver que no pequeno. Não, essa é a Dayana, amiga minha. Amiga minha não, é cunhada do Hermes, é irmã da esposa do Hermes. Do Hermes. O Hermes, quando ela estava na África, o Hermes foi pra lá, pra África. Saltou de bungee jump, lá aquela ponte maior do mundo. E é isso aí, gente. Qual é a perspectiva que vocês têm depois desse curso? Vocês querem trabalhar no que vocês já têm? Eu sei que tem bastante gente que trabalha com pet shop aqui também, né? Vocês querem usar esse curso para trabalhar dentro do pet shop? Pretendem fazer veterinário? Como é que vocês estão vendo isso daí? Eu fiz mais por causa dos meus cachorros mesmo. Legal, já não é isso. Vira e mexe, sempre uma turma, sempre tem alguém que assim, ó, eu estou fazendo só para cuidar dos meus cachorros. Só aprendendo a cuidar dos meus cachorros. Eu fiz mais por cidadania também. É? Isso. Vocês trabalham com pet, né? Eu estou aqui no embalo dela. É? Onde ela está, eu estou junto. Tá E a certo. gente tem um objetivo de ano que vem ela começar a veterinária. Ah, é? E daí quando ela se inscreveu aqui, eu disse, ai filha, mas vai junto, vamos ver o que Isso aí. E Tá a gente gostando? nasce a vontade de estar no meio, né? É. E também foi pelos nossos clientes, né? Você tem pet shop, né? Vamos E- começando agora, E né? como é que tá? Como é que tá o movimento? Muito bom, Tá bom? É. muito bom. Não, o pet shop é um ramo que, se trabalhar certinho, trabalhar muito na confiança do tutor, o tutor tem que confiar muito em vocês, né?
E assim, ó, uma coisa que eu sempre digo no pet shop é uma coisa que a minha mãe sempre falava. Quem fala a verdade não merece castigo. Tá? Então assim, ó, não consigo fazer o cachorro. O cachorro morde, eu tentei botar focinheira nele, ele já mordeu um funcionário meu e tal. Não consigo. Pode até ficar bravo comigo. Tá? Mas eu não consigo fazer teu cachorro. Ao contrário, já aconteceu também assim, ó, Nelson, nenhum pet aceita meu cachorro. Tu tenta dar banho nele, tu consegue botar a focinheira? Consigo. Não, botou a focinheira e tal. Hoje em dia, aí assim, acontecia muito assim, ó, de começar de focinheira, depois de 2, 3 meses já estava sem focinheira, já questão de confiança mesmo. No Mas começo, também tem uns que teve que ficar focinheira. no começo a gente pegava de tudo, né? Inclusive a gente perdeu uma cliente, ela tinha 6 cachorros. Por causa de um, o Fred, o primeiro dia que ele chegou, os outros tudo Shih Tzu, esse mistura de Lhasa, e a cliente não falou, a gente não conhecia ela, né? Não falou, ela tem uma baita cicatriz aqui na boca, que era o cachorro que tinha arrancado um pedaço da boca dele, no banheiro. E daí a gente levou, deixamos o Fred, porque ele já fez cocô dentro da caixinha, já causou um escândalo, nós deixamos o Fred por último. Pegamos no começo, tá, né, num sábado à tarde. Ficamos até final do sábado lá com eles, e quando a gente foi pegar o Fred, que o Fred saiu da banheira e já arrebentou tudo, já saiu e já começou a mijar tudo, o pet já começou a fazer cocô, eu tive que chamar um homem, né, para pegar o Fred, que eu e ela não demos conta, colocamos na caixinha, entregamos o Fred sem tomar banho. Aí depois eu falei com uma da Itália, ela ficou chateada e tal, no próximo semana a gente pegou tudo de novo, o Fred eu levei para uma veterinária lá no pet dela, deram jeito no Fred, que é uma maravilha. Fizeram tudo, diz que foi a coisa mais querida. Aí levei de volta para ela, mas ela não queria que eu levasse o Fred para outro lugar. Ela queria que nós fizéssemos o Fred, disse, então eu não posso pegar os outros, porque eu não, 2 vezes a gente tentou, né, filha? Não demos jeito no Fred. Fred era terrível. Tem cachorro que não dá. E outros também que os tutores chegaram dizendo que não conseguiam levar entre pet que mordiam, e ela chegou ali e era um doce com a gente também. Eu percebo muito ali no hospital, assim, ó, tem cachorro que não gosta de ônibus. Tem cachorro que não gosta de ônibus. Aí às vezes a gente tá lá, tipo o Black. O Black era um cachorrão e o pastor alemão assim, ó, cara, ele tentava avançar, ele quase me deu uma mordida na cara. Ela tava com um linfoma, ele tava morrendo, literalmente morreu. Ele tava morrendo, ele tava com linfoma, tava lá internado só para dar um final de vida digno para ele. Cara, e aí ele já ficava de colar, né? Não era nem assim, era só um colar